Você ainda acredita que o Whey Protein é só para quem quer ganhar músculo na academia? E se eu disser que ele também pode ser um aliado no emagrecimento? Pois é, esse suplemento que até um pouco atrás era visto como exclusivo de atletas e fisiculturistas, hoje é reconhecido por benefícios para um público bem mais amplo. Mas será que ele realmente ajuda a perder peso ou isso é só mais um mito dessa indústria fitness? Antes de mais nada, precisamos entender o que é o Whey Protein. Whey é uma proteína extraída do soro do leite e ela é uma das fontes proteicas mais eficientes e de alto valor biológico. Então ela é rica em aminoácidos essenciais, aquele que o nosso corpo não é capaz de produzir e precisa ser obtido através da alimentação. E diferente de um tempo atrás, em que era um suplemento exclusivamente voltado para atletas, por ser um suplemento proteico, ele pode ser uma alternativa para quem não é atleta, mas está focado em emagrecimento e perda de gordura, porque a proteína é muito importante para a manutenção da massa muscular em dietas com restrição de calorias. Porque quando alguém decide emagrecer, o grande objetivo é perder gordura, mas não massa muscular. Só que se você tiver uma ingestão de calorias que não seja com uma distribuição adequada entre proteínas, carboidratos e gordura, você pode fazer com que o seu corpo utilize parte da massa muscular para gerar energia. E aqui que entra a proteína, incluindo o whey protein, que podem ser utilizadas como estratégia. Porque a proteína, quando aliada aos exercícios de força, ela ajuda a preservar a massa muscular, garantindo que a perda de peso seja realmente focada na gordura. Mas tem um ponto importante e que muita gente se esquece. Proteínas também têm calorias, e assim como os carboidratos, elas fornecem 4 calorias por grama. E apesar de não serem facilmente convertidas em gordura, se você não ingerir menos calorias do que gasta, somando as calorias das proteínas, das gorduras e dos carboidratos, o emagrecimento pode ser comprometido. Então, o whey protein pode ser um aliado, mas se você consumir mais proteína do que deveria na dieta e com isso mais calorias do que deveria, a perda de peso pode não acontecer. Agora, será que precisa suplementar o whey protein para emagrecer? Ninguém precisa suplementar proteína para emagrecer e para ter boa forma física, tá? O whey protein é apenas uma alternativa prática e eficiente para você complementar a ingestão de proteína do dia a dia. Quem tem uma alimentação equilibrada e consegue atingir as necessidades com comida de verdade, como as carnes, os ovos, os laticínios, as leguminosas, não precisa necessariamente do suplemento. Mas para quem tem dificuldade em consumir as proteínas que deveria ou busca praticidade, ela pode ser uma ótima opção. Então, se você chega um dia em casa, tarde da noite, está cansado para preparar um jantar, se for para comer um miojo ou pedir uma pizza para comer, talvez a melhor alternativa para ter alimentos saudáveis e substituir um filé magro do seu jantar seja através de uma vitamina de whey protein. Inclusive, o whey pode ser um aliado não só pela proteína em si, mas pela sua versatilidade. Ela pode ser utilizada em receitas como vitaminas e smoothies, que são refrescantes, são práticos, são docinhos, então ela pode te ajudar a amenizar a vontade de comer um doce. E isso faz com que a adesão à dieta fique mais fácil e mais sustentável no longo prazo. Outro ponto importante é que a proteína, de forma geral, tem um grande impacto na saciedade. Isso significa que consumir proteínas, principalmente quando combinado com as fibras, pode te ajudar a manter a fome controlada por mais tempo, o que naturalmente reduz a ingestão de calorias ao longo do dia. Por isso, incluir alimentos ricos em proteínas e fibras na sua alimentação pode ser uma estratégia para emagrecer sem precisar passar fome. Pô, mas será que tem algum whey que é específico para emagrecer? Não existe whey específico para emagrecer. Se te disserem que o whey isolado é melhor porque ele tem menos carboidrato, quem falou isso não sabe o que está dizendo ou está querendo te enrolar por algum motivo. O que existe são diferentes tipos de whey protein que atendem necessidades distintas. O whey concentrado, que é o mais comum, ele tem uma concentração maior de lactose, não sendo uma boa opção para os intolerantes. Já o whey isolado é isolado de lactose, sendo ideal para quem tem intolerância. Já o whey hidrolisado, ele passa por um processo de pré-digestão que torna a digestibilidade dele mais fácil para quem tem dificuldade de digerir as proteínas do leite. Mas não que um seja melhor do que o outro, até porque a diferença de calorias e de carboidrato entre eles é muito pequena. Então, independente do tipo de whey que você for tomar, o que realmente importa para quem busca emagrecer
é o contexto da alimentação e do balanço calórico diário. Se o whey for incluído de maneira estratégica, respeitando as necessidades individuais, ele pode sim ajudar no emagrecimento. Mas se for consumido em excesso e sem controle, ele pode acabar atrapalhando. No final das contas, o whey protein é uma ferramenta. Ela pode facilitar a ingestão de proteínas, ajudar no controle do apetite e na preservação da massa muscular. Mas sozinho, o whey não faz ninguém emagrecer. O que realmente importa é o conjunto: alimentação equilibrada, treino e um estilo de vida saudável e sustentável. Até porque se não for sustentável, provavelmente não era muito saudável. Então, se você quer emagrecer e está pensando em incluir o whey protein na sua rotina, faça isso de maneira inteligente. Avalie as suas necessidades, encaixe o suplemento dentro do seu plano alimentar, mas lembre-se que o mais importante é a consistência e o equilíbrio. Fechado? E aí, se você gostou desse conteúdo, ele fez sentido para você, não esquece de seguir nas redes sociais para mais dicas de nutrição e saúde, e até nosso próximo vídeo.